Oi, vocês que vão assistir esse vídeo, gente. Esse vídeo foi gravado durante a reforma do meu quarto, tá bom? Quem acompanha meu canal aqui sabe que o meu quarto está passando por algumas reformas, tem algumas coisas diferentes aqui. Então, durante o período que ele foi gravado, estava tudo caótico e a iluminação e o ambiente não estão os melhores possíveis. Eu peço desculpas para vocês, mas por favor, não desiste do vídeo não, porque a história tá muito legal, acho que vocês vão gostar, tá bom? Te vejo daqui a pouco. Eu não posso chutar isso aqui. Sabe o que é isso? Suco de laranja para relaxar. Forte saberão. Opa! E aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de história. Oi, você que me assiste, não é assim que eu falo? Eu vou contar mais uma história da minha vida. Tem pessoas que gostam desse quadro, que pedem pra eu voltar aqui com mais histórias. Bom, eu lembrei de mais uma aqui que eu acho que é interessante, as pessoas vão curtir assistir. Mas antes, aquele aviso de sempre, se você ainda não conhece esse canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui logo pra você apoiar o canal e pra você receber mais vídeos. Se você não gostar depois, é só você se desinscrever, mas eu acredito que você vai gostar e eu peço muito pra você me dar uma chance. Valeu? Aqui estão também todas as minhas redes sociais. Tá tudo aqui, ó, passando nesse momento. Quem quiser me seguir também, trocar uma ideia comigo lá e conversar, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Meu canal também tem chave Pix, para quem puder e quiser contribuir, porque eu recebo o Pix da galera aqui que tem vontade de contribuir com o canal e tem a possibilidade também. É uma forma de monetizar o conteúdo quando você ainda não tem as 4.000 horas do YouTube, que eles sempre falam. Fica aqui também para quem quiser dar uma força e tiver essa possibilidade. Eu sou muito grato a todo mundo que contribui. Blá, 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 aquela cartelinha básica de sempre. O vídeo de hoje envolve escola e uma treta épica, gigatônica. Então eu já quero que você que está aí assistindo esse vídeo deixe aqui nos comentários qual foi a maior treta que você já viu acontecer na sua escola. Pode ser treta envolvendo você, pode ser treta envolvendo outras pessoas que você só ficou lá assistindo e comendo pipoca, que nem o Michael Jackson nesse gif aqui. Conta aqui pra mim que eu quero ler os comentários de vocês e saber quais foram as maiores tretas que vocês tiveram ou que vocês viram nas escolas de vocês. A treta que eu vou contar hoje, ela não aconteceu comigo especificamente, mas eu fui espectador. Eu fiquei lá comendo pipoca e ela começou graças a uma das cenas mais absurdas que eu já vi na história do meu período escolar, da minha vida. É um bagulho que eu realmente achava que eu só ia ver no Chaves, na minha vida toda, assim, mas não, aconteceu de verdade, tá? Eu sei que não deve ser o único caso, mas essa situação em específico deu origem a toda uma torta de climão dentro da sala, uma discussão, palestrinha do professor, tudo que vocês podem imaginar. Bom, vamos lá, começando do começo, até porque não dá pra começar do final. Eu não vou especificar muita coisa sobre essa história, tipo datas, locais e nem nomes, porque eu absolutamente não convivo com nenhuma dessas pessoas mais. Eu não tenho como perguntar a ele se tá tudo bem falar sobre isso. Inclusive sobre o professor em específico, eu tenho a leve suspeita de que mesmo se eu conversasse com ele, ele não ia autorizar, porque, né, ele tá envolvido na treta, acho que ele é o principal agente dela. Essa treta envolveu basicamente um professor e um aluno. As outras pessoas todas foram coadjuvantes ou espectadores dela, mas o grande problema mesmo aconteceu entre um aluno específico e seu celular e um professor e seu cigarro. Por que eu ficaria tão espantado com um cigarro com o professor? Professores também podem fumar. Mas em sala de aula, eu avisei que ia ficar absurdo. Aqui é o Brasil. A história começa quando, voltando de um intervalo da escola, eu não sei se você que está assistindo chama isso de intervalo, de recreio, enfim. Tanto aqui em Minas quanto no Espírito Santo, acho que a gente usa as duas formas. Bom, voltando desse intervalo, a turma toda tipo, se acomodou na sala ali normalmente e tal, para começar as aulas do segundo período escolar. E a nossa próxima matéria nesse dia era geografia. O professor de geografia que a gente tinha nessa época não era exatamente o mais querido pela turma. Só para especificar um pouco a época, a gente já era adolescente, como eu falei, eu não vou dar muitos detalhes a respeito dessa parte para não ter chance de identificar ninguém e depois, sei lá. Pode ser que eu esteja sendo paranoico aqui, mas eu não quero problema pro meu lado, tá bom? Mas a gente já era adolescente, não que isso tire o absurdo do que vai acontecer, mas tipo, seria bem pior se fosse numa sala de crianças de primeira série. A turma toda entra, fica esperando pelo professor. Um dos meus colegas que sentava um pouco mais à minha frente, tipo, eu sentava na segunda carteira e na fileira à minha esquerda, na primeira carteira, sentava esse aluno que é o pivô da confusão. E nesse momento ele tava lá tranquilo, mexendo no celular dele, que é uma coisa que todo mundo que tinha celular fazia, quando entra o professor em sala de aula, portando nada mais nada menos do que o finalzinho de um cigarro nas mãos dele. Ninguém entendeu nada, tipo, ficou meio que um silêncio constrangedor na sala quando ele entrou e deu aquele boa tarde meio xoxo dele. Ele não gostava muito de dar boa tarde pros alunos também. Entrou com um cigarro na mão que, tipo, a priori eu lembro que eu olhei e eu falei, parece um cigarro na mão de... É um cigarro na mão dele, como assim, cara? A turma toda entrou meio que em choque, tipo, todo mundo meio que se olhou assim uns pros outros, meio que tentando entender se era isso mesmo. Rapaz,
Mas tá certo isso? Bom, ele não ficou muito tempo com cigarro em sala de aula, não tô falando isso pra passar pano pra ele, absolutamente eu não faria isso, inclusive, é só a título de exemplo mesmo. Ele terminou o cigarro dele, não falou sobre isso, como ninguém esperava que falasse também. Quando ele começou a aula, algumas pessoas ainda estavam um pouco distraídas. Esse meu colega que estava ali na frente, eu não conversava muito com ele, mas era um colega, né? Ele ainda estava no celular e trocando uma ideia ali com outro colega que sentava na minha frente diretamente. Eu a essa altura não tinha nada pra fazer, eu não levava celular pra escola, então eu só fiquei lá ouvindo o professor falar, esperando ele passar alguma coisa que eu tivesse que anotar. E aí ele começou a escrever algumas coisas, e enquanto ele estava escrevendo, esse cara estava no celular ali do lado dele, no canto. Eu não tô dizendo que ele esteja certo, mas assim que o professor chamou a turma e disse que ia começar uma explicação, eu vi quando esse colega do lado esquerdo, o pivô da briga toda que vem depois, pegou o celular dele, que era um daqueles celulares de flip, fechou o celular dele e guardou embaixo da mesa dele. Aquela partezinha que tem ali onde a gente coloca materiais e tal, então ele pegou e colocou o celular ali, enquanto o professor começava a explicar. Ele foi explicando, com uma boa vontade já, assim, bastante questionável, mas até aí ele tava tentando fazer o trabalho dele, tava todo mundo calado, ouvindo. Aí ele explica as coisas que ele passou no quadro lá, ele foi reforçando, até que esse colega, o pivô da briga, vamos chamá-lo assim, levanta o braço e faz uma pergunta qualquer sobre algo que ele não tinha entendido lá do começo da explicação. É uma coisa normal, ou pelo menos eu acho que deveria ser, o professor ouvir algum tipo de pergunta por parte do aluno e tirar a dúvida dele, mas não para esse professor nesse dia em específico. Por algum motivo, eu não sei se ele estava chateado com algum problema que teve em outra turma, eu não sei se ele veio de casa já pistola, sei lá, mas ele simplesmente não quis explicar a matéria para o aluno pivô da briga e começou a reclamar que o moleque tava mexendo no celular. Olha só, eu podia explicar pra você, mas eu não vou ficar explicando não, porque eu vi quando você tava mexendo no celular. E quando você fica mexendo no celular e eu tô aqui explicando e você me pede pra explicar de novo, você sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo papel de palhaço. Com o dedo em riste assim mesmo apontando pra ele, tipo, todo mundo já começou a ficar meio, peraí, como assim? Por que ele tá puto? O que aconteceu? O cara tentava interromper ele, falar, não, professor, não tava no celular não, eu guardei aqui e tal. Mas o professor não deixava. Não, olha só, eu conheço esse tipo de coisa que vocês fazem. Tá, eu conheço, eu tô acostumado, eu dou aula há 20 não sei quantos anos, vocês são dissimulados, vocês querem fazer a gente de besta, depois vocês mesmos não vão estudar a matéria que eu tô passando aqui e vão dizer que foi porque eu não expliquei. Quem tá querendo ouvir, ficou calado e ouviu, não ficou mexendo no celular. Mano, o cara só pediu pra explicar de novo. Como assim? Cara, é bastante injusto, porque eu vi o que aconteceu. Eu sei que ele não estava no celular. Eu sei que ele guardou o celular logo em seguida para ouvir a explicação do professor. Talvez ele tenha perdido um pedacinho, ok. Bloqueando o celular, desligando, sei lá o que ele fez. Eu, sinceramente, não acho que é pra tanto. Mas o professor, tipo, não parava mais. Eu acho que ele tava guardando esse sermão aí há muito tempo já para dar para alguém. E quando ele viu uma oportunidadezinha desse tamanho, ele falou... é hoje. E aí ele continua o espetáculo dele. A gente se mata pra ficar aqui dando aula pra vocês não darem o menor valor. Eu sei que nenhum de vocês queria estar aqui. Todo mundo tá com a cabeça lá no videogame, tá com a cabeça lá no futebol, no shopping, no encontrinho. É isso que vocês queriam estar fazendo, vocês nem queriam estar aqui. O cara tentando argumentar com ele, falando, tá, professor, mas eu só te pedi pra explicar de novo. Desculpa se eu guardei o celular aqui na hora errada, se eu devia ter guardado antes. Tudo bem, mas eu tô querendo a explicação. Tipo, você é professor, sua função é explicar pra gente. Só que o cara não queria ouvir. Sim, mas se toda vez que você não ouvir porque você tá prestando atenção em outra coisa e eu for ficar aqui explicando pra você, eu vou ter que fazer isso pra cada um. Mano, o cara deu um espetáculo lá e ficou xingando, puto da vida, pistola mesmo, muito. Tudo bem, eu entendo que a profissão de professor é muito difícil e, na verdade, a gente que não trabalha nisso nunca vai entender exatamente o quanto. Mas eu continuo achando que não tinha motivo pra tudo isso, sinceramente. Até que o cara decide tocar no ponto fraco da situação, porque o professor esqueceu, mas ele entrou em sala de aula bem errado. E o pivô da briga, o nosso herói da história, resolve usar a favor dele o que até agora ninguém tinha tido coragem de falar. Não, tudo bem, eu já admiti que eu tô errado. Você também entrou errado em sala de aula, você entrou fumando um cigarro. E aí? Silêncio absoluto na turma. Só deu pra ouvir aquele... Vocês não estão ligados, nessa hora o professor ficou muito enrolado, não sabia o que dizer, começou a tropeçar nas palavras porque ele percebeu que, tipo, me pegaram, cara, e agora? O que eu faço? O que eu falo aqui? Não tenho o que falar. Não, correto, tá, tudo bem. Eu não podia ter entrado com um cigarro na sala de aula. Tenho vergonha disso que eu faço. Eu sei que eu não tô certo, tá? O que não pode é vocês se aproveitarem disso pra estarem errados também e quererem fazer minha aula virar circo. Eu tava errado sim.
de entrar com cigarro em sala de aula. Eu tô tentando parar de fumar tem não sei quanto tempo, mas você tá mais errado ainda, porque a sua função como aluno é ouvir. A minha como professor é explicar, e o cigarro que eu entrei fumando não me atrapalhou a fazer a explicação. Mano, ele pegou e inverteu o jogo completamente. Tipo, ele passou um tempão ali tentando argumentar, tentando achar o que ele ia falar pra conseguir encaixar um argumento a favor dele próprio. E conseguiu. Um péssimo argumento, mas ele conseguiu. O pior é isso. A cara do moleque foi tipo, aquela cara de, ah, desgraçado, tu vai virar o jogo pra cima de mim agora, né? Entendi, tô te sacando. A hora que ele achou um argumento pra conseguir bater de frente com o aluno problema lá, aí ele se sentiu em casa de novo. Começou com toda uma palestrinha outra vez, dizendo que no tempo dele nem tinha essas coisas, que os jovens de hoje em dia não sabem valorizar o que recebem. Eu odeio esse tipo de discurso, sério. Meu Deus, se tem uma coisa que me irrita é esse tipo de argumento. Até aí já tava todo mundo meio de saco cheio, torcendo pra ele continuar também por outro lado, porque assim a gente pelo menos não tinha aula. A aula dele era chata. Só pela descrição que eu tô fazendo do professor vocês imaginam, porque se ele era assim, imagina como ele dava aula. O moleque da briga sentado lá, olhando pra ele com uma cara tipo deboche, tipo, olha lá esse cara, velho, olha isso. Eu tava lá de boa, sem fazer nada. Só que a treta escalou mesmo, foi na hora que o professor decidiu usar o argumento de que celular deveria ficar guardado dentro da mochila e tomou uma resposta inesquecível. O professor vira pro quadro e começa a escrever de novo lá um monte de coisa e tal. Bom, vou tentar continuar aqui a aula. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Quem traz celular pra escola, celular em horário de aula, tem que estar guardado na mochila. E aí vira o aluno problema, quietinho lá na dele, quase sem dar pra ouvir direito. E aí esse cigarro seu tinha que estar no seu cu. Mano, o professor vira na mesma hora. Ele vai pé da vida caminhando na direção do moleque. O que você falou? O que você disse aí pra mim? O quê? Eu? Falei nada não, professor. O que você falou pra mim aí? Repete aí agora. Viaja não, professor. Qual é? Ô moleque, você tá achando que eu sou surdo? Você acha que eu não ouvi não? Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Como é que você chama? Ele, Não vou falar não, professor, não vou falar não. Tava no início do ano, né, então ele não sabia ainda direito os nomes, devia ser tipo, sei lá, março ainda. Fala seu nome agora, assume tua bronca, tu não é homem. O professor foi ficando mais puto. Aí ele vira pro cara que sentava na minha frente e pergunta também, qual que é o nome dele? Professor, sai fora, não tem nada a ver com essa treta não, você vai vir perguntar pra mim os bagulho aí, não, que é isso? Você não sabe o nome dele não? Você tava aí conversando com ele aí o tempo todo, você não sabe não? Professor, qual é, pô? Você X9, não tem nada a ver com a treta não, a sua treta é com ele, mano, pô, não tem nada a ver com isso. Bicho, o professor surtou depois que ele viu que ninguém ia dizer o nome. A essa altura eu já tava com um pouco de medo que a treta viesse pro meu lado. A pessoa que sentava do meu lado, tipo, que era o segundo na carteira, não tinha vindo, então a carteira tava vazia. Se ele fosse perguntar pra mais alguém, seria pra mim. Eu, obviamente, não ia ser X9 também, né? Tá de brincadeira? O que eu tenho a ver com isso? Cara, eu só sei que nessa hora o professor virou o Super Saiyajin 3 pra cima da turma. Ele ficou puto, eu nunca vi um professor tão pistola na minha vida. E aí veio a seguir a maior palestrinha em sala de aula que eu já ouvi na minha vida sobre como essa geração é uma droga e sobre como ele sofre pra caramba. Então é assim que vai ser, né? Na hora de fazer a gente de idiota, todo mundo aqui é muito homem, vocês se acham muito maduros. Vocês não são adultos, não. Vocês não têm peito pra assumir a bronca de vocês. Vocês fazem as coisas e depois não querem assumir. Não é capaz de falar o próprio nome, não é capaz de assumir na frente de todo mundo a merda que falou o professor. Vocês acham que eu não ouvi o que ele falou? Vocês ouviram. Vocês acham que eu não ouvi? Até quem tá no fundo aí deve ter ouvido também. Mas eu duvido, eu for perguntar, vão dizer que não sabe. Todo mundo paga de muito adulto, mas não são adultos o suficiente pra assumir a bronca do que estão fazendo. Vocês não são homens assim não, vocês não são mulheres, vocês não são nada, vocês são um bando de fedeiros. Vocês não sabem o que é a vida, porque eu tenho que aturar esse tipo de coisa todo dia. Eu tô aqui pra dar aula, se vocês não querem deixar, eu vou ter que chamar a coordenação. Vamos ver se com a coordenação eu não consigo o nome desse palhaço aqui e de todo mundo nessa sala. Me aguarda aí, ô palhaço, ô palhacinho, não, palhacinho na turma. Aguarda aí então, faz bastante palhaçada agora que não vai ter ninguém em sala de aula. Vai lá, calma aí que eu já volto, viu? Cala a boca! Bom, é óbvio que assim que o professor saiu, foi aquela contagem regressiva pra ver que horas ele ia sumir suficientemente da vista de todo mundo pra começar a maior zoeira na sala de aula. Todo mundo que já sabe disso, né? A gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. E todo mundo na mesma hora pra cima do cara que tava enfrentando o professor. É isso aí, moleque, caraca! Esse é firmeza, cara. Esse aqui é firmeza. Caraca, deixou o professor muito puto, cara. Toca aí, mano. Toca aí. Esse aqui é o mito, velho. Esse aqui é o mito. Deixou se fuder. Botou aquele trouxa no lugar dele. Não, foi todo mundo. Quem não tava cumprimentando ele, tipo, levantou gente até lá do fundo da sala pra ir lá falar com ele. Quem não foi lá falar com ele, tava rindo também. Todo mundo só comentava do piti do professor, do cigarro na sala de aula. Bom, é claro que o professor voltaria ainda pra sala, né? Aliás, é muito curioso, porque ele falou que ele assume os BOs dele
Ele não assumiu esse não, pelo contrário, ele levou para a coordenação porque ele mesmo não conseguiu tancar. Daí a pouco chega o professor com a coordenadora junto, contando a história do jeito dele, como ele contou, obviamente. A coordenadora chega em sala de aula pé da vida com a gente. É lógico, quem esperava algo diferente? Olha só, atenção aqui, ó, parou a bagunça, é sério, eu quero saber quem é que tá mandando o professor tomar naquele lugar aí, que história é essa que vocês estão desrespeitando o professor em sala de aula? Que é isso? E o professor lá se sentindo grandão, agora eu quero ver, fulano, eu quero ver se agora eles vão ter coragem, eu quero ver se agora o palhação, eu não vou nem falar quem foi não, vamos ver se ele vai ter coragem de falar pra você, vamos ver. E ela, não, fulano, pois é, eu quero ver sim, quero que a pessoa se pronuncie, né, eu quero conversar e quero entender que história que é essa, porque esse tipo de coisa não pode ser admitido em sala de aula jamais. A essa altura o cara tipo já ficou resignado e já acabou levantando a cabeça, falando, não, foi comigo aqui, foi comigo, fui eu. A coordenadora começou a dar um esporro nele já e tipo, sem nem ouvir o lado dele. Ah, foi você? Por que você xingou o professor? E aí ele ia tentar começar a falar e ela, você sabia que não é assim que se resolve as coisas? Você com essa idade está querendo resolver as coisas desse jeito ainda? Por quê? Eu aposto que seus pais te deram uma educação melhor do que essa em casa. Por que você está agindo dessa forma? Bom, o representante de turma a essa altura acabou entrando no meio da confusão toda para tentar dar um pouquinho de respaldo pra gente, porque a essa altura o professor chegou lá contando a história do jeito dele e virou tudo pro lado dele. E aí a coordenadora entrou em sala de aula com os canhões apontados pra turma e principalmente pro pivô dessa briga toda, que era aquele aluno que sentava do meu lado. Então o representante de turma interrompeu e pediu a palavra, tentou conversar com a coordenadora e explicar a história. Eu posso só interromper aqui, só porque eu sou chefe de turma, tá? Eu vi o que aconteceu, eu posso tentar explicar um pouquinho. Tudo bem, fulano, vai lá, explica então, o que aconteceu aqui? Ele contou a história toda, repassou tudo que eu já falei aqui pra vocês. E aí a coordenadora ficou um pouco sem ter como defender o professor da forma como ele entrou na sala de aula, tipo igual uma leoa. Vamos defender o professor está sendo agredido pelo aluno em sala de aula, aluno subordinado. Ali ela já viu que não era bem assim a situação e tipo, eu não tô falando isso pra julgar professores de forma geral, mas eu sei que existe, eles já partem do pressuposto de que normalmente o aluno tá errado e o professor certo. Acho que essa é a melhor forma de colocar. Depois disso ela mudou um pouco o discurso e aí ela foi obrigada a também ceder um pouco. Não, olha só, tudo bem, eu entendo o que você tá falando, às vezes o aluno se distrai mesmo, não é para acontecer, porém se aconteceu, eu acho que o aluno tem que conversar com o professor sem se exaltar e procurar dialogar, expor o lado dele e pedir pro professor explicar de novo, gente, porque não adianta vocês quererem xingar, quererem tumultuar, quererem resolver as coisas desse jeito, como se ele não tivesse tentado fazer exatamente isso, né? Até parece que não. Ela continua. Professor é autoridade em sala de aula, gente, vocês não podem passar por cima da autoridade do professor. Se tiver algum problema, se estiver tendo problema com o professor, conversa comigo, vai lá na coordenação que eu vou ouvir vocês com todo carinho, mas não xinga professor em sala de aula não, porque não pode. Eu sei que o professor errou, tá? Não pode fazer isso que ele fez, não tem necessidade de expor isso para a escola toda. Agora o professor tá certo quando ele diz que vocês têm que prestar atenção na aula dele. Resumindo, ela meio que passou um paninho por cima do que aconteceu ali envolvendo o professor e tentou tirar o esporro sem tirar completamente, porque no final ela sempre tenta colocar como se, tá, mas você não devia ter feito isso mesmo assim. Sendo que na verdade o tempo todo o que aconteceu foi que o aluno tentou só se defender. O professor surtou e ele em algum momento perdeu a paciência, perdeu a cabeça. Eu sei que vão ter pessoas dizendo que essa não é a atitude correta a ser tomada em qualquer circunstância e tal. Mas eu entendo completamente por que ele ficou tão puto, porque o professor realmente começou um problema por nada. Bom, depois disso a coordenadora pediu licença e falou que precisava conversar um pouquinho com o nosso professor em particular. Os dois saíram da sala de aula. Deu pra ver ali de onde eu tava sentado, aonde eles pararam pra conversar, mas não dava pra ouvir o que eles estavam falando. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que era sobre o cigarro que ele entrou fumando em sala de aula, que ela não quis dar muita ênfase com a turma, talvez pra não perder essa pose de que o professor tá certo e o aluno tá errado, mas que obviamente ela teve que falar com ele, porque onde já se viu um professor entrar fumando em sala de aula com um monte de alunos menores de idade ainda por cima, né? E essa treta transformou esse aluno em um dos maiores mitos da escola durante algum tempo. Eu lembro que todo mundo, vez por outra, lembrava disso de novo. Ai, aquele dia que o fulano mandou o professor botar o cigarro no toba, pô, aquele dia foi massa, pô, tu não tava não, caraca, ô, conta aí, fulano. E pelo menos até onde eu me lembro não teve mais nada parecido com isso, até porque
seria muita cara de pau, não é? Essa foi a história da treta mais absurda que eu me lembro de ter visto em sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa história e eu conto mais uma vez, como eu disse lá no começo, com o comentário de vocês aqui embaixo. Eu quero ver os comentários aqui embaixo contando qual foi a maior treta que vocês viram na escola de vocês e também qualquer outro comentário que vocês quiserem deixar. Mais uma vez as minhas redes sociais estão aqui embaixo para quem quiser me seguir e mais uma vez a chave Pix do canal tá aqui. Se você quiser e puder contribuir comigo, eu serei muito grato de coração. Não importa a quantidade, importa o gesto, importa que você queira me ajudar a continuar com esse canal. E esperem por mais vídeos de histórias assim que eu tiver outras histórias para contar, porque às vezes eu demoro também a conseguir pensar em histórias da minha vida que sejam interessantes o suficiente para render um vídeo, né? Mas sempre que eu lembrar de alguma coisa da hora que aconteceu, alguma coisa inusitada, engraçada, vai ter vídeo aqui. O bruto desse vídeo já tá gigantesco, então a gente vai ficar por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do meu canal, seja ele qual for. Valeu, tamo junto então e é nóis!